você que está conosco, acompanhando o culto aí da sua casa, aqueles que estão aqui na live. Glória a Deus, que nós estamos nos colocando na presença do Senhor, nas nossas casas, com as nossas famílias. Glória a Deus, porque nós estamos aqui, estamos vivos, estamos felizes na presença do nosso Pai. Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Salmos 33. Eu vou ler a partir do verso 12, versículo 12. Santo, santo, santo é o Senhor. Esse é o dia que Ele fez, é o dia que Ele nos deu, é o dia que nós estamos na presença dEle. Nós te louvamos, Jesus, agradecemos, Pai, por tudo, Deus, pelo tudo e pelo nada, Pai. Nós te louvamos e te damos graças, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, acompanha aí comigo, queridos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, e ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome, conservar-lhes-á a vida. Eu quero ler de novo esse último versículo, como é forte, que você receba aí na sua casa. E nós recebemos essa palavra aqui também, amém? Diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome, conservar-lhes-á a vida. Aleluia! Cremos nessa palavra. Cremos, temos, entregamos, tememos o Senhor e declaramos: Senhor Jesus, nós queremos entregar esses momentos a Ti, Jesus. Entregar nossas vidas rendidas a Ti, casas rendidas a Ti, famílias rendidas a Ti, corações rendidos a Ti. Nós sabemos, Deus também diz a Sua palavra, que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas, Senhor, estamos em um tempo que não, cavalos e carros não resolvem os problemas. Somente o Senhor dos exércitos, somente aquele que tudo fez, aquele que tudo faz, é capaz de cuidar, de gerir, de abençoar, de livrar de todo o mal. Você que está aí na sua casa, você que está conosco, vá se colocando de pé. Vamos ficar de pé na presença dEle. Vamos adorá-lo com toda a intensidade do nosso coração. Oh, Senhor Jesus, queremos declarar, Senhor, que o Senhor venha, Pai, com Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, sobre cada casa, cada família que está conosco, sobre as nossas vidas também aqui, Senhor, no Seu templo, Pai. Oh, sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus.
que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está, Senhor, no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu só quero te pessoa declarando, abrindo a sua boca e declarando: eu te amo, Jesus. Você vai declarando e vai recebendo o Senhor Jesus na sua casa, e dizendo: Senhor Jesus, eu sei que eu nasci, Senhor, com o propósito de te amar, de te adorar. Eu te amo, Senhor Jesus. Eu quero o Senhor dentro da minha casa, Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor no meu coração, Pai. Eu te amo, Jesus. Te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo. E dizer que te amo. Te amo. Te amo. Te amo. E dizer que te amo.
dizer que te amo. Senhor Jesus, queria que você colocasse as mãos no seu coração aí na sua casa. E que você começasse a declarar comigo. Começasse a declarar: Senhor Jesus, o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. O Senhor é a pessoa mais importante da minha casa. O Senhor é a pessoa mais importante da minha família. Senhor Jesus, eu confio em Ti. Senhor Jesus, eu entrego meus dias a Ti. Eu te amo, Senhor Jesus. Eu te adoro. Vamos declarar uma última vez. E dizer que te amo. Te amo. Te amo. Aleluia, santo, 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 santo. Aleluia, louvado seja, Senhor Jesus. Te amamos, Pai. Te adoramos, Jesus. Sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Santo, 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 santo. Estás aqui, oh Pai, mudando destinos, Deus. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei.
e nos formou. Aquele que disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. É esse Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que é presente neste lugar. Este é o Deus que passeia em cada casa nessa noite. Esse é o Deus que visita hospitais. Esse é o Deus que visita famílias. Esse é o Deus que visita enfermidades. Esse é o Deus a quem nós clamamos. Clamamos cura. Clamamos, papai. Esse é o Deus que visita iniquidades. Mas esse é o Deus que sara feridas. Esse é o Deus. Esse é quem tu és, Jesus. Esse é Jesus, quem tu és, Pai. Esse é o Deus que nós entregamos todas as nossas lágrimas, Senhor. Esse é o Deus que nós choramos no secreto. Esse é o Deus que nos restaura. Esse é o Deus que cura. Um Deus que fala com os meus filhos. Um Deus que sara a sua terra. Um Deus que traz justiça. Esse é o nosso Deus. Oh, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Senhor, não queremos andar, Jesus, por aquilo que nós vemos, Pai. Você que está conosco. Nós olhamos ao nosso redor. Nós vemos tantas notícias difíceis. Nós vemos a maior corte desse país, que teria o dever de nos proteger, e às vezes nós vemos notícias difíceis vindo deles. Nós olhamos para os hospitais e vemos notícias difíceis. Nós olhamos para as famílias e vemos notícias difíceis. Vemos às vezes o poder público com notícias difíceis. Mas nós somos um povo que queremos declarar em todo tempo que nós não queremos andar pelo que nós vemos, mas nós queremos andar pelo que nós cremos. E nós queremos declarar:
Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Este é quem Vamos declarar. Meu Deus. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Cremos, Jesus. Cremos, Jesus. E pedimos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renova a fé em cada coração que está conosco. Renova, Senhor, nas nossas mentes, no nosso coração, a fé e a esperança, Jesus, de tudo aquilo, Pai, que está nos seus planos, nos seus propósitos e que acontecerão conforme o teu querer, em nome de Jesus. Te amamos, Jesus. Entregamos esses momentos na tua presença, entregamos dízimos e ofertas na tua presença. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Entregamos cada família, Jesus, que está conosco. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, que seu Espírito Santo, Pai, fique com cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você fique à vontade, você que está aí na sua casa, para entregar seu dízimo, sua oferta, amém? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus, este é quem tu Paz do Senhor, queridos.
saudade de ver essa igreja cheia. De falar, as crianças agora, cada um para a sua sala. Deus abençoe os professores. Abençoe nas suas casas, as crianças nas suas casas. E logo estaremos todos juntos para a glória de Deus. Amém. Espero que você tenha dado um amém aí na sua casa. Glória a Deus por esse tempo de louvor. Como é bom adorar o nosso Deus. Ele é digno, Ele é maravilhoso. Eu tenho algo especial para nós nessa noite. Na verdade, a minha ideia, como nós estamos num momento atípico, de cultos atípicos, o primeiro momento meu era fazer também um culto diferente de esclarecimento de dúvidas. Nós lançamos durante a semana algumas enquetes nas redes de dúvidas, de perguntas, e eu iria fazer uma mesa esclarecedora. Tivemos algumas perguntas interessantes sobre Apocalipse, sobre milênio, sobre batismo, sobre Satanás, enfim, mas vai ficar para uma nova ocasião, porque Deus nos deu um direcionamento diferente, um momento diferente, um privilégio diferente essa semana, e eu quero compartilhar isso com vocês. E antes de eu compartilhar, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 24. Nós vamos começar por aí. Efésios 4, 24. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Éfeso o seguinte: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu vou repetir, quero ler mais uma vez. Diz o seguinte: e vos revistais. Paulo está falando o seguinte: tem algo para você se revestir, para você se apropriar de um novo homem. E isto tudo, este novo homem é criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, queridos? Quero que você abaixe sua cabeça, que eu quero orar. Pai, fala conosco, Senhor. Que a sua palavra seja libertadora, seja transformadora, seja poderosa para atingir, Pai, o mais fundo da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. Que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós neste dia, nesta hora, nesta época, nesse momento. Fala conosco, Pai, nós precisamos, nos rendemos, nos submetemos ao Senhor, à vontade do Teu Santo Espírito, a Tua soberania, a Tua majestade, a Sua grandeza, Senhor. Obrigado por quem Tu és, obrigado por quem Tu és, Senhor. Este é quem Tu és, Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado, tem dado graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso nós Te adoramos, Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quarta-feira, eu estava com outras ideias, como eu disse, sobre o culto, e eu levantei 4h40 da manhã. E quando eu levantei, olhei para o meu lado, eu vi que a pastora Ana não estava, e eu peguei e saí, e nós temos um quarto em casa do lado, e ela estava debruçada numa mesinha que ela faz devocional, escrevendo
um monte de coisa. E ali eu já comecei a dar glória a Deus, né? E foi uma noite muito especial, nós acordamos, fizemos os nossos devocionais, depois viemos a compartilhar algumas coisas que Deus ministrou comigo no meu devocional, com ela durante a noite, no devocional dela, alguns direcionamentos muito claros para algumas coisas específicas para essa hora, para esse tempo, para algumas pessoas. Foi uma manhã gloriosa, que assim, sabe, eu fiquei tremendo diante de Deus, um momento muito gostoso. E uma das coisas que Deus ministrou conosco foi sobre tempo de equipar as casas. E depois dessa manhã eu fiquei pensando sobre isso, o que é equipar as casas. O que Deus quer, o que nós podemos fazer com equipar as nossas casas. E já temos algumas vertentes, algumas direções, mas eu quero trazer algo muito específico para nós, porque neste dia eu estava lendo uma historinha no meu devocional que se tornou o título dessa mensagem, que é a história de uma família de camelos. Tinha um camelinho, se é assim que eu posso dizer, um filhote de camelo, e ele chegou para sua mãe, muito curioso, e ele olhou para os seus pés e falou: mãe, por que os nossos pés são tão largos? Por que nós temos esses 3 dedos diferentes? Por que nosso casco é dessa forma? E a mãe, com toda a sabedoria, falou: filho, isso é para que nós pudéssemos fazer longas caminhadas, para que os nossos pés não afundem na areia do deserto, nos sustentem para que nós possamos fazer as caminhadas. E o filhinho pensou e fez uma outra pergunta: mãe, e por que nós temos os cílios? Os cílios nossos são muito grandes. E a mãe falou: filho, é porque no deserto tem muita tempestade, muita areia, muito vento, e o cílio serve como uma proteção, para não deixar que essa poeira, que o cisco, ou que qualquer coisa atrapalhe a nossa visão durante a nossa jornada, a nossa caminhada. E ele fez uma terceira pergunta: mãe, por que nossa corcova? O que é isso nas nossas costas? E a mãe falou: filho, isso é um reservatório de água. Nós temos isso para reservar bastante água, e isso nos dá a possibilidade de viajarmos grandes distâncias, fazermos um percurso muito grande, porque nós temos um reservatório grande de água. E o filho falou: uau, mãe, que incrível tudo isso. E aí ele conclui com uma pergunta: mãe, muito legal, mas então por que nós moramos no zoológico? E acaba a historinha. E o título da minha mensagem é exatamente isso: por que nós moramos no zoológico? Queridos, pensa uma historinha que fez eu refletir, pensa uma historinha que Deus me remoeu, que Deus mexeu comigo, que Deus me transformou. E eu quero trazer tudo isso para uma realidade nossa hoje, e quero muito que você preste atenção dentro deste contexto. O camelinho, ele entendeu que ele foi projetado, que Deus criou eles para algo fantástico, com características próprias, para cumprirem um propósito, para executarem uma tarefa, para terem uma missão com mais facilidade, com sucesso. E no entanto, eles estavam presos, vivendo, queridos, sendo alimentados, talvez saudáveis, talvez alegres, dentro das possibilidades, estava ali com a sua mãe, mas ele entendeu que estava muito longe dos propósitos
ou da característica que ele tinha, que ele percebeu que Deus o fez assim. E eu quero trazer isso para a nossa vida. Quando Paulo fala, revistai-vos do novo homem. Queridos, eu creio que, assim como os camelos, Deus colocou características específicas em mim e em você, para nós também desenvolvermos algo poderoso em Deus. E às vezes nós podemos estar presos no zoológico. Então é muito importante hoje nós fazermos uma reflexão: como está a minha vida? Como eu estou vivendo? Dentro daquilo que Deus me projetou, ou dentro daquilo que Deus queria que eu vivesse, será que eu estou usando os meus pés largos, a minha corcova? Será que eu estou usando meus cílios, as características do qual estão disponíveis e que é para mim? Será que eu estou usando? E Paulo percebeu isso na igreja de Éfeso e falou assim: ei, tem algumas características, tem algo que vocês precisam se revestir, tem um novo homem que vocês precisam conhecer. Tem algo a mais para a vida de vocês, para vocês executarem tudo aquilo que Deus tem para vocês. Amém, queridos? E dentro de tudo isso, é importante nós entendermos, o zoológico ali significa uma prisão para eles. E para nós a prisão, a Bíblia fala que é o pecado, que é a nossa vida com a prática do pecado, longe de Deus. Quero que você abra, por favor, João capítulo 8, versículo 34, por favor. Diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Queridos, o pecado, na verdade, nos torna escravo, nos aprisiona. A verdade é que Deus tem muita coisa para nós, e o pecado não só entristece o coração de Deus, mas interrompe. Ele não possibilita que a gente cumpra, que a gente exerça um propósito pelo qual nós fomos feitos para exercer. E às vezes nós não percebemos, igual aquela família, estava lá vivendo, tranquilo, sendo alimentado, bonitinho, mas fora daquilo que foi criado para ser, fora daquilo que os propósitos de Deus tinha para aquele pessoal. Obrigado, querido. E eu quero trazer algumas características, que foi aquilo que mexeu comigo, porque o camelinho, ele fala de 3 acessórios, se assim eu posso dizer, ou de 3 características do camelo. Ele falou primeiro sobre os pés, depois ele falou dos cílios, e depois ele falou da corcova. E a mãe respondeu que são acessórios específicos que o camelo tem, que são diferentes. E da mesma forma, queridos, que o camelo tem algumas coisas que são já pré-definidas ou pré-determinadas para facilitar a vida deles. Tem algumas características, alguns acessórios, algumas ferramentas, alguns atributos, alguns talentos que nós precisamos ter, desenvolver, buscar, para também nós cumprirmos tudo aquilo que Deus tem. E o primeiro que eu quero falar são os pés. Eu fui estudar sobre pés, e Deus começou a ministrar algo fantástico. Queridos, o pé no ser humano é a base, é o fundamento. O meu pé é o que liga a minha vida, o meu corpo no mundo, na terra. É o meu sustento, é onde eu tenho o maior contato.
Então, os nossos pés, eles na verdade, biblicamente, nós vamos decorrer um pouco isso, mas ele pode significar muitas coisas. Eu vou citar só algumas que eu escrevi para você entender. Os pés podem ser base, pode ser o nosso fundamento, pode ser a humildade, o respeito, honra, humilhação, rendição, conquista, domínio, proclamação, anúncio, movimento, transparência, exposição, e eu parei, porque senão nós íamos precisar de outro culto. Porque, queridos, são muitos textos e que o Senhor começou a ministrar que são características que nós precisamos ter. Para quê? Escuta isso. O deserto não muda. O deserto é igual para o camelo, para o macaco, para a onça, para o leão, para mim. O deserto é igual para todo mundo. Mas aquelas ferramentas que o camelo tem, não diminui o deserto, mas favorece o camelo. O que eu estou querendo te colocar nessa noite, é que tudo isso que nós vamos ver, são ferramentas que não vão diminuir a tribulação do mundo, mas vão fortalecer você, assessorar você, para que você tenha uma jornada com muito mais força. Eu falo que isso não muda as nossas tribulações, mas fortalece eu e você para passar por essas tribulações. Amém? E a primeira coisa que eu quero dizer sobre esses pés é a base, é o fundamento. Salmo 119, versículo 105. Os meninos vão ter que ser rápido, que eu tenho muitos textos, então eu quero falar rápido. Mas isso aqui eu estou falando de pés, e aquilo que o pé representa como um acessório, como algo que nós temos que buscar para a nossa vida no dia a dia, como características, igual o camelo tem uma característica que nós precisamos ter. E a primeira característica que nos fundamenta, e aquilo que é a nossa base, tem que ser a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra do Senhor, a Bíblia, isso tem que ser a nossa base, tem que ser o nosso fundamento, isso vai ser aquilo que vai iluminar os nossos caminhos. Versículo 101, volta um pouquinho, porque o 105 é muito conhecido, mas 119, versículo 101 diz assim: de todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. E uma outra versão fala: afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Queridos, o afastar os pés é uma decisão. O que o salmista está falando? Que eu fujo, eu não deixo os meus pés ir para caminhos maus, eu afasto meus pés desses caminhos, eu quero simplesmente estar no teu. Para quê? Para obedecer a tua palavra, porque isso vai ser a nossa base, o nosso sustento, o nosso fundamento. Jó, versículo 23, capítulo 23, versículo 11, diz assim: os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não desviei dele. Querido, Jó estava passando num momento muito pior que o nosso, num momento de dificuldade, de luta, de guerra, e ele faz uma declaração fantástica: os meus pés seguiram as suas pisadas, as suas pegadas. Imagina você num momento difícil, você não sabe para onde ir, mas de repente você vê as pegadas do Pai, e você fala: nossa, isso aqui vai me levar para o alvo, para o lugar certo. Então as minhas pegadas vão estar em cima das pegadas do Pai, para que eu possa alcançar, para que meu caminho não se desvie dele. Amém, queridos? Segunda característica que eu vejo sobre os pés é a humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos. João 13, versículo 8. Querido, foi uma forma de Cristo ensinar algo poderoso. Jesus poderia ter feito muitas coisas, era o último momento, era a última noite com os discípulos, era a suma, era a conclusão de tudo, e Jesus fala: tira os sapatos que eu quero lavar os pés. Mas ele faz uma declaração muito forte.
Vamos ler a partir do 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Presta atenção. Quem já se banhou, não necessita de lavar, senão, com exceção dos pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque ele estava falando de Judas. Mas me chamou muita atenção isso, querido. Porque vamos entender que Jesus estava falando sobre um coração humilde. Ele estava ensinando o seguinte: se eu que sou o Pai, se eu que vim dos céus, se eu que sou o prometido, o Cordeiro Santo, o Rei dos Reis, estou lavando, estou servindo, quanto mais vocês. Quanto mais vocês. Se eu vim para servir, vocês também. Mas, ele faz essa declaração. Quem já banhou, e aqui ele está falando, fazendo uma analogia ao sangue de Cristo, que quando a gente aceita Jesus, a Bíblia fala que nós somos lavados, perdoados, remidos. Ele fala: vocês já estão limpos, e vocês não precisam mais se lavar, a não ser os seus pés. Querido, ele não está falando de um ritual, igual muitas vezes a gente faz. E eu não sou contra, não. Você pode fazer como um ato profético, um dia você lavar o pé. Querido, mas não é isso, não é o ato, porque ele estava falando de um coração, ele estava falando, tem algo muito maior que você precisa examinar. Tem um acessório, uma característica que tem que ser presente na sua vida, que é esse coração humilde, de servo. Isso, você não vai fazer um dia e acabou, não. Todos os dias, esse você vai ter que estar atento, lavar sempre. Os outros, nem tanto, mas esse tem que lavar todos os dias. É algo que Jesus enfatizou, por quê? Porque ele dava muita importância. Então, uma outra característica é a humildade que nós temos que ter, e que o pé exemplificou isso. Uma outra, humilhação, rendição, respeito, honra, adoração. Eu coloquei vários nomes, porque para mim tudo isso significa. João capítulo 12, versículo 3, por favor. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Você conhece a passagem, nós cantamos sobre quebrar o vaso de alabastro. Você sabe que aquela mulher, Maria, ela pegou aquele vaso que era caríssimo, com um perfume caríssimo, que representava algo para ela extremamente importante, profundo, que só poderia ser usado numa ocasião das mais especiais. Isso para uma mulher era aquilo que era mais precioso, e ela entra, invade um lugar onde tinham os homens, os discípulos, e ela quebra aquele vaso, aquele perfume nos pés, chora com suas lágrimas, e pega o seu cabelo e enxuga. Os discípulos ficam inconformados, os discípulos que andam com Jesus, que conhecem a verdade, não acreditam naquilo que eles estavam vendo, e Jesus os repreende e fala assim: isso aqui é adoração, é rendição, é humilhação. Na verdade, Maria estava declarando o valor que Jesus tinha para ela. Aquilo que ela, queridos, a Bíblia diz 300 denários, se eu não me engano, que é um dinheiro de um ano de trabalho, era o valor daquilo. E ela pegou e quebrou os pés de Jesus. Sabe, aquilo que talvez a gente ficaria, nossa, mas é muito dinheiro, é muito valoroso. Maria, com aquele ato, ele está falando assim: ó, Senhor, para mim isso não tem o mínimo de importância perto da importância que o Senhor tem para mim, perto de quem Tu és para mim. Então foi um ato de rendição, de adoração, de generosidade, de honra, que é uma característica que eu e você também precisamos ter. Amém.
Um outro é sobre conquista, sobre domínio. Deuteronômio 11, versículo 24, diz o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será santo, o Senhor vai nos dar. É um versículo que nós usamos muito, todo lugar que você pisar a planta será seu. Queridos, eu creio muito em algo espiritual sobre isso para esses dias, que tem muito a ver com domínio, com conquista, com expansão de reino, com o avanço da noiva. E eu acredito em algo espiritual, porque a Bíblia diz que o Espírito está em nós, e diz que aonde há luz, as trevas não podem ficar. Querido, trevas nada mais é do que a ausência de luz. Escuridão nada mais é do que a ausência de luz. Então, se você entender o poder que você tem, se você enxergar que aonde você vai, a planta dos teus pés está entrando a luz. E se está entrando a luz, querido, trevas têm que sair. Queridos, não existe como eu estar num quarto fechado, entendeu? E eu chegar com uma lanterna, é óbvio, eu vou enxergar. Se eu chegar com uma lâmpada, se eu chegar com uma lamparina, naturalmente aquilo que é trevas vai sumir. Por quê? Porque essa é a qualidade da luz. E a luz habita em mim e em você. Vós sois luz do mundo. É isso que Jesus falou. Então está falando que aonde eu entrar, que a planta dos meus pés será nosso. Por quê? Porque nós estamos invadindo um lugar que antes era trevas. Não, queridos, às vezes por mérito, mas é por aquilo que nós somos em Deus. Nós chegamos e conosco chega o Pai das luzes, chega o Espírito Santo, e automaticamente aquele lugar, ele é clareado. Você pode não perceber com seus olhos físicos, mas no reino espiritual, aonde você chega, está chegando uma tocha de Deus, uma luz, um fogo junto com você, e as trevas têm que sair. Então por que tem muito lugar escuro? Porque tem a ausência de um crente com o pé lá dentro, que é santo, que está iluminando o lugar. Então eu creio que os pés, onde você pisar, aonde você pisar, se você tiver essa fé e esse entendimento de que eu cheguei, e se eu cheguei eu estou iluminando o lugar, ponto final, porque o Espírito Santo está em mim, eu sou luz, e é isso que eu tenho que crer. Amém, queridos? Uma característica que você tem que saber quem é você. Uma outra coisa, proclamação, anúncio. Isaías 52, verso 7, diz o seguinte: que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Nova Mutum, ao Mato Grosso, ao Brasil: o teu Deus reina. Queridos, quão formosos são sobre o monte os pés daqueles que anunciam. Queridos, é uma outra característica que a Bíblia usa dos nossos pés. Não fala da mão, da cabeça, do corpo, mas Deus quis colocar os pés. Por quê? Porque é importante essa proclamação. Ele está falando que tem um poder naquele que proclama, que anuncia as boas novas. Nós sabemos, Efésios 6, versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Como que eu vou anunciar o Evangelho se eu não estou preparado com o Evangelho da paz? Esse tempo de pandemia, esse tempo que você está em casa, que você está reclamando, talvez que você está criticando, querido, reverta, olha para o lado positivo. Em vez de aumentar o seu tempo de Netflix, de redes sociais, aumente o teu tempo de preparação do Evangelho da paz. Invista naquilo que é eterno, naquilo que é acessório para você. Revista do novo homem. O que é isso? É eu pegar uma característica que Deus nos deu para eu me preparar com o Evangelho, estudar, e assim eu vou poder anunciar e proclamar. E a Bíblia fala: quão formosos são os pés dessas pessoas que proclamam, que anunciam, que fazem a minha vontade. É um tempo de revestir, de pegar esses acessórios. Nós precisamos disso para nos ajudar na nossa jornada.
Eu quero falar mais um dos pés que Deus ministrou muito comigo nesse. E eu coloquei transparência, exposição. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Diz assim, é a passagem de Moisés na sarça, tá, queridos? Moisés está na sarça ardente, ele vê aquela sarça pegando fogo, e ele se assusta, então ele vai lá, e ele escuta uma voz, Deus falando com ele, e Deus continuou falando e disse, não te chegues para cá. Tem dia que parece que a Bíblia muda para mim. Quando eu te li, não te chegues para cá, eu parei. Não te chegues, não vem. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E hoje é muito incrível. Até hoje esse altar, se você não percebeu, você percebe. Vou te dar uma dica. Olha para a pastora Luciana, para Eurides, para um monte das meninas. A maioria ministra descalço, queridos, aqui. Profético. Elas se sentem bem assim, porque é um lugar de intimidade. Mas eu comecei a orar em cima disso. Falei, Deus, que incrível. Porque o que é uma sandália? Por que tirar a sandália? Queridos, porque você imagina uma sandália num deserto. O pé ia estar imundo. A sandália é suja. E o pé, você acha que ia estar limpo? A Bíblia não fala, não chegues para cá, tira as sandálias, vai lá, lave o teu pé, perfume, põe uma meia, e aí a hora que estiver limpinho você vem. Não, ele falou assim, ó, tire a sandália e vem. E o Senhor ministrou algumas coisas comigo. Porque eu sempre aprendi, e não está errado, eu continuo defendendo isso, que a sandália significa aquilo que é impureza, aquilo que é sujeira, porque é um lugar que você pisa em todo lugar. Então, profeticamente, você está tirando aquilo que é sujo, aquilo. Mas e o pé não era sujo? E aí Deus começou a ministrar outras coisas a respeito sobre isso. Na verdade, a sandália também é proteção. Na verdade, sandália também é conforto. Na verdade, também, sandália é segurança. Então Deus falou assim, tira teu conforto, tua proteção, tua segurança. Você imagina Moisés andando num lugar que tinha cactos, que tinha pedra, entendeu? Querido, se você já andou num lugar que tem pedra pontuda, você está de tênis ou de sandália, você nem percebe, mas a hora que você fica descalço, você anda com maior cuidado. Por quê? Porque se você pisar numa pedrinha ou num espinho, aquilo vai machucar. Então eu imagino Moisés tirando e agora andando assim, ó, procurando o lugar para ele pisar, porque agora ele está sem a proteção, porque agora ele está sem o conforto. O que Deus para mim, Ele está nos ensinando? Você quer estar na minha presença? Então você vai precisar alargar um pouco o teu conforto, porque às vezes você queria estar fazendo outra coisa. Você vai ter que tirar todas as tuas convicções, tudo aquilo que te dá segurança. Por quê? Porque eu vou te ensinar algo novo. Eu vou te ensinar algo diferente, e talvez se você vir já com as tuas convicções, com as tuas seguranças, isso vai chocar. Então você precisa se despir, você precisa vir desprotegido, você tem que vir nu, porque na minha presença você vai receber algo novo, uma revelação nova, algo diferente, e você só vai conseguir receber isso se você tirar essas convicções, essas proteções, tudo isso que te cerca durante a vida. Amém. E eu falei, uau, é isso. Entenda. Deus falando, Moisés, você quer entrar na minha presença? Tira a sandália. Efésios, Paulo, você quer pregar o evangelho?
calce a sandália. Isso dá outra pregação, querido. Mas entenda, para eu estar na presença, eu tenho que estar desprotegido. Eu tenho que estar aberto, eu tenho que estar limpo. Eu tenho que ser eu e Deus sem barreira, sem reserva, sem sujeira, totalmente nu. Mas para eu anunciar, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar protegido, eu tenho que estar guardado. Eu tenho que estar cheio daquilo que Deus tem para mim. Amém. Quero passar para o outro, que o camelinho fala sobre os cílios. Está na moda os cílios agora, né, queridos? Agora eu olho para as mulheres, um dia elas estão normal, de repente eu até levo um susto. Tem cílio, não sei os nomes, russo, gatinho, qual que é o outro? Fio a fio, existe isso ou é sobrancelha que é isso? Eu nem sei. Mas eu sei que agora é moda, querido. Por quê? Porque além de ser algo bonito das mulheres, eu acho bonito. Mas os cílios, eu nunca parei muito para pensar. Eu falei, nossa, mas que legal. Os cílios, ele é uma barreira natural, fisiológica do corpo. Além de limpar, de filtrar, para não deixar que as sujeiras atrapalhem a nossa visão. E foi exatamente isso que a mãe do camelo falou para o camelinho. E Jesus já nos alertava, Mateus 6, versículo 22. Ele fala sobre a importância de nós termos os nossos olhos limpos, a importância dos nossos olhos ser bons. Quão importante isso! São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, vixe, ficou alto aí, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Queridos, o que Jesus está falando? Olha aqui, ele está falando assim, ó, se os teus olhos, se aquilo que você enxerga, se a forma que você enxerga for bom, tudo jóia, todo o resto, olha a importância do olho. Olha a importância de enxergar bem. Queridos, às vezes é enxergar a mesma coisa que o outro, mas com cílios, com perspectivas diferentes. Se os teus olhos forem bons, todo o resto será bom. Mas se a forma que você enxergar for mal, todo o teu corpo será mal. Às vezes nós não percebemos, e isso é importante, o enxergar. E é algo que eu tenho orado muito. Já não é de agora, dessa semana, mas Deus, que eu possa enxergar o que o Senhor quer. Que o Senhor possa me mostrar, porque às vezes eu quero fazer, mas eu não percebo, não estou enxergando a forma ou como o Senhor quer. E às vezes nós nos apavoramos porque nós não enxergamos. Certa vez, o rei da Síria vem contra Eliseu, você conhece essa história? E ele vem com seus cavaleiros, com seus soldados, e Eliseu está tranquilo. Mas o moço de Eliseu está apavorado. Por quê? O que o moço está vendo? Querido, o exército estava lá. O moço não estava inventando. O moço olhou, viu soldado, cavalo, guerra, e morri, estou morto. Eliseu, soldado, carruagem. E Eliseu tranquilo. Mas Eliseu estava enxergando algo que o moço não estava enxergando. Então Eliseu faz uma oração: Senhor, abra os olhos. Abra os olhos do moço. E quando? 2 Reis 6, versículo 17, por favor. Segunda Reis 6, 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Queridos, essa tem sido minha oração e eu quero que seja sua. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja a tua vontade, o teu querer. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, imagina que sensação. Eu estou com medo,
por tudo aquilo que me cerca. E de repente os meus olhos abrem, e no outro instante eu estou muito tranquilo, porque eu estou vendo carros, carruagens de fogo na nossa volta. É isso, o poder de abrir os olhos diante de Deus. É isso. As circunstâncias não mudaram, continuam lá, mas a forma de nós enxergarmos a segurança, a fé que nós temos é muito diferente, porque nós estamos vendo aquilo que Deus quer. Amém, queridos? Mas às vezes acontece algo incrível. Às vezes nós enxergamos e não vemos. Eu vou repetir. Às vezes nós temos uma visão ótima, não preciso de óculos, lente, nada, mas não vemos. E aconteceu isso com Paulo. A Bíblia não fala, mas para mim Paulo enxergava muito bem. Enxergava tudo. Enxergava tão bem que ele se achava muito certo. Ele estava no caminho para Damasco, você conhece. Veio uma luz e Jesus aparece para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo fica cego. Presta atenção. Saulo fica cego. E quando Saulo fica cego, Saulo tem uma visão. Eu vou repetir. Saulo enxergava muito bem, mas ele não tinha visto Jesus. Aí ele tem um encontro com Jesus, e nesse momento a luz é tão forte que Saulo fica cego. E quando ele fica cego, ele tem uma visão. E a visão dele é o seguinte: ele vê Ananias, que era um homem de Deus, indo lá e orando por ele, para ele recuperar a visão. E nessa mesma hora, Deus vai lá para Ananias e dá uma visão para Ananias também. E fala: Ananias, vai lá na rua que chama direita, na casa de Judas, vai estar lá Saulo. Atos 9, versículo 10. Em vez de eu falar, você vai acompanhando comigo, porque te dá mais credibilidade, não a mim, mas a palavra. Ora, vim Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperaste a vista. Ou seja, querido, Saulo, ele enxergava, mas não conseguia enxergar. Ele ficou cego e passou a ter uma visão. Às vezes Deus nos cega para algumas coisas, para poder dar visão de novas revelações. Amém? Presta atenção nisso. Às vezes Deus fecha os nossos olhos para uma situação, para abrir os nossos olhos para uma nova revelação. Quando Paulo enxergava, ele não enxergava. Quando ele ficou cego, então ele passou a ver. Nós temos a visão de Deus límpida, clara, dentro daquilo que Deus quer para nós. É essencial como revestir do novo homem. Como enxergar os planos, a vontade de Deus. O próprio Jesus alertou, ele ficava indignado, ele falou assim: vocês têm olhos e não enxergam? Tipo assim, está tão claro, mas vocês não conseguem ver. Lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús? Andando com Jesus, ali pertinho de Jesus, mas não reconheciam que eram Jesus, e no partir do pão, os olhos deles se abriram. Então eles, nossa, era o mestre, não ardia o coração quando ele falava. Você não percebeu também? Queridos, a questão é que às vezes nós estamos tão perto, tão próximos, às vezes nós estamos vindo na igreja, às vezes nós estamos querendo, ou buscando, ou tendo uma vida religiosa, mas ainda não enxergamos aquilo que Deus quer, e estamos presos num zoológico, e não estamos cumprindo aquilo que Deus realmente chamou para nós sermos.
para nós vivermos. Às vezes nós estamos acostumados com aquela comidinha, com aquela jaula, com aquela vidinha que temos ali, porque aquilo já virou um hábito, uma rotina, mas isso não é a nossa natureza, não é o nosso chamado, as nossas características, os nossos acessórios que Deus nos deu para nós revestirmos, é para algo muito maior, é para uma jornada muito maior, e nós precisamos enxergar isso. Às vezes nós enxergamos o cisco no olho do irmão, mas não enxergamos a trave no nosso. O que Jesus fala para a igreja de Laodiceia? Apocalipse 3. Ei, vocês estão achando que vocês estão ricos, vocês estão bem? Eu sugiro que vocês comprem colírio, para que vejam. Os cílios têm um papel importante. Tirar tudo que é embaçado, o cisco. Que nessa noite nós possamos tentar remover as escamas, tudo aquilo que impede nós olharmos para aquilo que é espiritual, para aquilo que Deus tem para todos nós. Amém, queridos? Apocalipse 12, por favor. Versículo 2. Quero encerrar dos olhos, tá, querido? Mas nós já estamos indo para finalmente. Hebreus, falei Hebreus? Perdão, falei Apocalipse, né, queridos? Eu estava com Apocalipse aqui, mas é Hebreus. Estava com a igreja de Laodiceia. Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Põe na outra versão, por favor. Na NTLH, por favor. Olhando firmemente, deixa eu ver qual que é a minha. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. É essa aí. Olha isso, querido. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Queridos, o segredo para nós termos os olhos limpos, abertos, é conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Amém. E o último, para nós encerrarmos, é a corcova. E é muito, muito legal também. Porque corcova, você sabe, é um reservatório de água que o camelo tem, para que ele possa suportar grandes distâncias. E você sabe tudo aquilo que a água significa na palavra de Deus, no reino espiritual. A água tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com aquilo que nos foi prometido. Apocalipse 21, versículo 6, diz o seguinte: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Queridos, tem uma promessa para mim e para você, que tem uma água de graça. Tem uma água que não precisa ser comprada, tem uma água que não tem preço, tem uma água que é de graça, naquilo que você crê, aquilo que Jesus fez na cruz, a conquista, a vitória de Jesus na cruz do Calvário, nos deu essa possibilidade. Jesus pagou o preço, e Ele falou, agora eu tenho uma água de graça, se você quiser, ela é a fonte da água da vida. 22, versículo 17, Apocalipse, já está aí pertinho. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Presta atenção. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu quero colocar duas coisas. Aquele que tem sede. A água está disponível
para mim e para você. E a água representa o Espírito Santo. Vou te dar um texto falando sobre isso. Mas só vai beber quem tem sede. Eu vou te dar um exemplo para você entender muito o que eu estou falando. Provavelmente na sua casa tem um bebedouro. Ou tem uma garrafa de água na geladeira. Queridos, você passa o dia inteiro do lado desse bebedouro. Você vai, você volta. E às vezes você não lembra. Às vezes você não bebe. Mas a água está lá, disponível. Geladinha, gostosa. Pronta para você. Até o copinho está lá do lado. Mas você não lembra. E sabe por que você não lembra? Porque você está sem sede. Então não é a questão de não ter água, ou da água ser difícil. A questão é o tamanho da sua sede, da minha sede. O quanto eu quero beber dessa água. O quanto eu vou passar naquele bebedouro e vou pegar um copo. E vou para lá a hora que eu vou voltar e vou pegar outro copo. E a hora que voltar eu vou pegar outro copo. Qual é o tamanho da sede? E não adianta eu ter sede, porque a Bíblia fala, quem quiser. Deus jamais vai forçar você a tomar essa água. Está disponível de graça, para mim e para você. Mas eu e você, nós temos que querer ser cheios. Nós temos que querer ter esse reservatório cheio. Por quê, queridos? Vamos entender isso. Um reservatório cheio me dá força para eu conseguir completar uma jornada. O reservatório cheio me dá mais facilidade. Querido, a jornada você vai ter que enfrentar. É o que eu falei. A situação, a tribulação não muda, o deserto não muda. A questão é que quando você tem os acessórios, você se sente muito mais preparado, fortalecido. Você passa pelo deserto, pela sua jornada, de uma forma amenizada. Querido, não é o mundo que fica mais fácil. Não é a tribulação que fica mais fácil. É você que fica mais forte. É isso que eu quero que você entenda. Isso não vai mudar a consequência do exterior, mas vai mudar você. Então, não é que o deserto parece que ficou mais tranquilo. Não, você está muito mais preparado. E aquilo que antes você sofria, agora com o reservatório cheio, você não vai nem perceber, porque deu uma sede, eu vou tomar um golinho. Deu outra sede, eu vou tomar outro golinho. Você está preparado para fazer tudo aquilo que Deus tem para você. Por isso é importante nós estarmos cheios. João 7, versículo 37. João 7, versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede. Querido, tipo assim, se você quiser, se você tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Querido, você não só vai beber se você quiser, mas de você vai fluir. Essa água vai alcançar alguém, você vai jorrar. Essa água também vai não só para te saciar, mas para você saciar outras pessoas. Olha o versículo 39, a continuação. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Ou seja, essa água, ele estava falando do Espírito. Volta o 37 para mim. Eu vou ler de uma outra versão do Murilo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba o Espírito. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o Espírito Santo de Deus. É isso que ele estava dizendo. A água, ele estava simbolizando o Espírito, ele acabou de falar. Então, queridos, tem algo disponível para nós sermos cheios, mas é para quem tem sede, para quem quer. Quero concluir com isso. Paulo fala para nós nos revistar. Vos revistais do novo homem. Ele está dizendo que tem muita coisa, muitos acessórios, muitas características que nós precisamos ter de um novo homem, daqueles que são nascidos de novo em Cristo.
E que isso vai nos dar possibilidade de nós vivermos e cumprirmos os propósitos de Deus. Porque muitas vezes nós somos criados para isso. Fabricados, produzidos por Deus. E nós estamos presos no zoológico. Nos pecados. Na escravidão deste mundo. Eu queria que, se você estiver aí na sua casa, que você ficasse de pé, que eu quero orar com você. Deus nos faz equipados, queridos, para enfrentarmos tudo aquilo que nós precisamos passar. Quando Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, Ele sabia. E Ele não falou que seria fácil. Mas é isso que eu percebo nesse tempo. É isso que eu percebo para a noiva. Vocês vão passar dificuldades, vocês vão passar aflições, tem algumas circunstâncias, mas eu quero equipar vocês. Eu quero dar condições para que vocês passem por essas lutas de uma forma amena, de uma forma protegida. E vocês vão conseguir, trazendo todas essas características dos pés, dos cílios, da corcova, de uma simples história de um camelinho, mas que pode ser tão verdadeira, tão eficiente para a nossa jornada. Escute bem, estar revestido, estar equipado, não vai fazer o mundo mais fácil, não vai fazer as tribulações mais fáceis, mas vai fazer eu e você muito mais fortes, muito mais preparados, de forma que nós não percebemos, ou percebemos de uma forma muito menor, toda aquela tribulação que todo mundo está falando. Que você possa se equipar com tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Não podemos ser, queridos, não podemos estar escravos do pecado. Resista, seja macho, para de dar desculpas. Queridos, o pecado são pequenas concessões, são pequenas aberturas. Talvez hoje você fala, não, isso não tem nada a ver, isso é uma coisinha muito pequena, isso eu não consigo. Querido, para de inventar historinha para você. Se você abre 1 centímetro, o pecado vai exigir de você 1 metro. Se você abre 1 metro, ele vai te exigir 1000 metros. Cada pecado é um boleto que vai chegar para você, querido. Eu vou repetir, cada concessão, por menor que seja, é menor hoje. Se você não tomar a devida postura, amanhã vai ser grande. Amanhã o problema vai ser muito maior. A cobrança, o boleto vai ser muito pior. Não abra concessão. Com o reino espiritual não se brinca. Com a tua vida diante de Deus não se brinque. Com a eternidade não se brinca. Ai, não sou quente, não sou frio, sois mornos. Querido, não é mais tempo de ser morno. Ou você é ou você não é. Resista. Seja macho espiritual. Seja maduro espiritual. Ai, pastor, eu não dou conta. Se você não dá conta é que você ama mais o pecado do que a Deus. Ponto final. Você tem que orar para você amar a Deus. Ai, eu não consigo. Você não consegue porque você ama mais o pecado. Está na hora de você se converter e amar a Deus. É assim que funciona, querido. Se você ama a Deus, você abre mão. Se você entende o que é Deus, você abre mão. E o abrir mão é uma decisão. O abrir mão, é eu viver fora do zoológico, da escravidão, é eu escolher não pisar. Eu escolher não fazer. É eu escolher andar nas pegadas. É eu escolher andar no caminho. É eu desviar do mal. É uma escolha.
Mas é uma escolha que eu e você temos que fazer. É fácil? Não. Por isso, seja macho, fêmea, leão, leoa, resista. Resista. E cumpra tudo aquilo que Deus tem para você. Amém. Pai, obrigado por essa palavra. Fale aos nossos corações. Que o Senhor produza em nós todas as características pelo qual nós já fomos criados, Pai, para executar, para fazer. Pai, não queremos estar presos com tantas possibilidades, Pai, com tantos dons, talentos, Pai, com tantas características tão evidentes de um propósito maior e às vezes não usamos porque estamos presos numa vida de pecado. Não usamos porque estamos presos, sem enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Minha oração é que o Senhor equipa, Senhor, equipa toda a noiva, equipa as famílias, Senhor, equipa as casas, que esses acessórios, essas características, que esses valores, esses princípios estejam sobre cada casa, sobre cada vida. Dê força, Pai, dê força, que eles resistam, Pai, que nós resistamos, Pai, que todos nós, isso é algo que nós precisamos todo o tempo, todo momento, viver para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por essa palavra, eu abençoo cada casa, abençoo cada família, abençoo, Senhor, a nossa semana, que o Senhor responda às orações. Obrigado por esse tempo, por tudo que o Senhor tem feito, e continue, Pai, continue a fazer a Tua vontade no nosso meio, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Só quero dar um recado para você importante. Primeiro quero contar uma bênção. Essa semana nós estivemos orando como noiva, não como Yamir. Nós abrimos para outras igrejas, nós estivemos na frente do Hospital Hilda, com as mãos levantadas, as meninas da intercessão, algumas pessoas da igreja, os pastores, nós estivemos lá orando, outros pastores, estivemos tanto numa avenida como na outra, toda a volta, num momento precioso, queridos, foi forte, foi algo assim diferente na minha vida, uma experiência diferente, e eu creio no mover de Deus sobre a nossa cidade, sobre esse hospital, sobre os médicos, sobre os enfermeiros, e eu quero te convidar a você a estar orando por todo esse povo, pelas famílias que precisam, amém? Um outro recado, domingo que vem, 9 horas da manhã, nós vamos ter um momento de adoração aqui na igreja. Hoje nós conversei com a pastora Luciana, ela veio falar comigo, eu já vi no grupo do louvor, ela já colocou, e o grupo de pronto, se prontificou a estar aqui. Igual nós fazemos a noite da adoração, nós vamos fazer domingo de manhã, a manhã da adoração. Nós entendemos como arma de guerra, o louvor, a adoração, e é aquilo que move o céu. Só que tem um porém, nós temos um limite máximo de 50 pessoas, será presencial, provavelmente não será transmitido, ok? Então será um momento de oração, de adoração, mas eu quero que, se você puder, você venha participar, orar, interceder. Se quiser ficar 10 minutos, 15, é um momento livre de adoração que nós vamos estar vivendo. Quinta-feira temos um culto abençoado, 19h30. Não podemos fazer projeções futuras, porque nós estamos dependendo de decretos, e isso pode ser mudado a todo momento. Então nossas programações têm que caminhar de semana em semana, e nós vamos estar atualizando vocês, ok? Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e sempre. Amém. Ótima semana, Deus te abençoe muito em nome de Jesus.